Paz, graça e bem. Amém. Glória a Deus. Nós estamos muito felizes de estarmos encerrando essa série chamada Fé Pública, compartilhando a esperança que existe dentro de nós. A equipe de mídia estava me falando que nós estamos nessa série desde fevereiro, desde a primeira quinzena de fevereiro. E isso é uma questão extremamente benéfica para a igreja, que a dieta de pregação da igreja seja uma dieta de pregação expositiva, sistemática, em que você não escolhe os temas que você vai pregar, mas você pega o texto, expõe o texto, e o texto que é a palavra de Deus fala à igreja. Então, nós estamos aí há pouco mais de 2 meses pregando a respeito de como nós iremos compartilhar nossa fé com as pessoas. As pessoas que você conhece, as pessoas com as quais você convive, elas são cheias de pressupostos e elas são cheias de ideias e preconceitos no sentido mais simples e puro do que é um preconceito. O que é um preconceito, gente? É um pré-conceito. É um conceito que ele não se sustenta até segunda ordem, né? Ela é uma ideia que precisa ser provada. Até que essa ideia seja provada, você só tem uma ideia. É a única coisa que você tem. Então, a nossa fé, ela é uma fé exclusivista e nós defendemos a superioridade dos resultados da nossa fé para o mundo. Porque ou é Cristo ou é o caos. É ou não é verdade? Então, se nós dizemos que a fé cristã é uma fé cujos resultados são resultados melhores que os outros resultados e as outras crenças, nós precisamos estar aptos para dizer o porquê que nós acreditamos dessa forma. Amém? Então, é por isso que nós fizemos essa série. Essa série está toda no Spotify, @.bereacast, no Spotify, e também no YouTube, no canal do YouTube da igreja, @Bereia. E hoje nós iremos falar sobre fé pública para conhecer a Jesus. Fé pública para conhecer a Jesus. Como é que as pessoas que você conhece, elas vão perguntar coisas para você, e elas vão dizer coisas mais ou menos assim: ah, eu já sou de Deus, né? Eu já tenho a minha religião, e eu já tenho a minha espiritualidade. Alguém tira esse ramo em nome de Jesus para mim, que está me distraindo muito. Quando o autismo bate, irmãos, é muito difícil, né? Então o que acontece? As pessoas vão dizer assim: ah, eu já tenho a minha fé, eu já tenho a minha religião, eu já tenho a minha espiritualidade. As pessoas, elas gostam de falar isso porque isso valida o estilo de vida delas. Quando na verdade, se você for cavar um pouquinho para descobrir o que de fato é a substância da fé dessa pessoa, você vai se surpreender. Porque é muito provável que você não encontre substância ali. E como dizia Bowman, né, que eu fico brincando com a minha mulher, nós vivemos numa época de sociedade líquida, onde as pessoas não têm substância de absolutamente nada, é tudo gasoso. E é exatamente isso também verdade no que diz respeito à fé das pessoas. Então, fé pública para conhecer a Deus. Você não pode ter uma fé se você não conhece a Deus. Você pode ter uma fé em outra coisa, mas essa fé não vai ser uma fé verdadeira. E é sobre isso que nós iremos falar hoje. A primeira pergunta que eu faço vai aparecer na tela agora. O que as escrituras sagradas significam para você? Pega aí sua Bíblia, levanta ela assim, ó. Pode levantar o celular, o aplicativo, né? Não é pecado aqui na igreja. Não sei nas outras, né? O que isso aqui é para você? O que isso aqui é para você? Isso aqui é o seu amuleto? Isso aqui é o seu souvenir? O que as escrituras sagradas representam para você? Mas antes nós iremos ler o texto de hoje. O texto de hoje está em João, capítulo 5, do verso 31 até o verso 47. Nós iremos fazer essa leitura e nós iremos expondo o texto e o que ele significa e o que as escrituras sagradas significam ou deveriam significar para nós.
E por que nós iremos falar sobre as Escrituras Sagradas hoje? Porque através das Escrituras Sagradas, você conhece o verdadeiro Jesus. Através da Escritura Sagrada e aquilo que a Escritura Sagrada revela, nós encontramos a revelação real a respeito de quem Deus é. E é por isso que nós iremos, e essa tese que nós iremos defender hoje. Essa é a nossa fé, e nós iremos defender a nossa fé com aquilo que nós temos, tá? Então vamos lá. João capítulo 5, versículo 31. Jesus está falando com os fariseus, eles estão brigando no dia de sábado. Jesus sabia escolher bem uma briga, e eles estão brigando num dia de sábado, porque Jesus tinha feito uma coisa que eles tinham achado terrível. E nós iremos descobrir o que é essa coisa. Versículo 31. Jesus está dizendo o seguinte: se eu testemunhasse a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não seria válido. Mas há outro que também testemunha sobre mim, e eu lhes asseguro que tudo que ele diz a meu respeito é verdadeiro. Vocês enviaram investigadores para ouvir João, o primo dele, o primo de Jesus, João Batista, né? E o testemunho de João sobre mim é verdadeiro. Claro que eu não tenho necessidade alguma de testemunhas humanas, mas eu digo estas coisas para que vocês sejam salvos. João era como uma lâmpada que queimava e brilhava, e por algum tempo vocês se empolgaram com a mensagem dele. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que realizo, os milagres de Jesus. O Pai me deu essas obras para concluir, e elas provam que ele me enviou. E o Pai, que me enviou, testemunhou ele próprio a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, e nem o viram pessoalmente, e não têm a mensagem dele no seu coração, pois não creem em mim, aquele que foi enviado pelo Pai. Jesus está dizendo: olha, eu fui enviado por Deus, e vocês dizem que vocês acreditam em Deus, mas vocês não acreditam em Deus, porque se vocês acreditassem em Deus, vocês acreditariam em mim. É isso que Jesus está dizendo aqui. Pois o amor de Deus não está em vocês. 43. Eu vim em nome do meu Pai, e vocês me rejeitaram. Tanto que quando Jesus entrou na cidade, eles diziam: bendito seja o filho de Davi, aquele que vem em nome do Senhor. Se outro vier em seu próprio nome, vocês o receberão. Não é de admirar que não possam crer, pois vocês honram uns aos outros, mas não se importam com a honra que vem do único Deus. Mas eu não sou aquele que vai acusar vocês diante do Pai. Moisés vai acusar vocês. Sim, Moisés, aquele em quem vocês colocam a esperança de vocês. Se crescem de fato em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito 1400 anos atrás, né? Não está aqui no texto, mas eu só estou contextualizando vocês. Contudo, uma vez que vocês não creem naquilo que Moisés escreveu, como é que vocês vão crer naquilo que eu digo? Muita coisa aqui, mas nós iremos começar do começo. Você vive numa sociedade em que as pessoas vão chegar para você e você vai dizer assim: ah, eu leio a minha Bíblia todo dia. Quem lê aqui a Bíblia todo dia? Amém. Misericórdia para você que não levantou a mão, né? Você vai dizer para as pessoas que você convive: eu leio a Bíblia todo dia, eu sou um crente que acredita na Bíblia. E essas pessoas vão dizer: ah, a Bíblia é um livro muito interessante, com várias lições preciosas, com ensinamentos extremamente interessantes, mas no fim das contas, você não pode levar a sério realmente o que a Bíblia diz. Sabe por quê? Porque no fim das contas, a Bíblia é só um livro humano. E elas vão dizer isso para você. E a pergunta que eu faço para você agora é: o que as Escrituras Sagradas significam, representam para você? Hoje nós iremos falar a respeito desse episódio que está registrado no capítulo 5 de João, que vai falar sobre a perspectiva, a visão que Jesus tinha sobre a Bíblia, que naquela época era o Pentateuco e os livros do Antigo Testamento, desde Josué até Malaquias. Então, de Gênesis até Malaquias, era a Bíblia que Jesus tinha naquela época. E depois a revelação de Deus se desenvolveu, até que o cânon fosse fechado. O que é o cânon? É os 66 livros que nós temos aqui, tá? Mas naquela época, Jesus ele já tinha uma crença muito forte a respeito da Bíblia. E nós iremos entender qual era essa visão que Jesus tinha da Bíblia, e nós iremos aplicar ela na nossa vida. João 5 fala a respeito de um episódio em que Jesus cura um aleijado. Esse aleijado ele estava há um tempão querendo ser curado, e ele ouviu o rumor de que Jesus ia passar
lá na área dele. E ele começa então a pedir que as pessoas levem ele até Jesus. E então Jesus cura esse cara. Só que tinha uma grande questão nessa passagem. É que Jesus curou esse aleijado no sábado. E Jesus não somente curou essa pessoa no sábado, em que era proibido trabalhar, mas aquele aleijado, depois que foi curado, pegou a sua maca e vazou. E aí todo mundo foi repreender aquele aleijado e disse assim: tu não tinha que estar andando no dia de sábado, larga essa maca aí, porque tu não tinha que estar segurando essa maca no dia de sábado. E então, aquele aleijado, agora ex-aleijado, ele fala uma das respostas mais atravessadas que você vai olhar na Bíblia. Ele diz assim: olha, o cara que me curou, disse que eu poderia pegar essa maca e sair andando. Jesus curou no sábado. Aquele a quem Jesus havia curado pegou a sua maca e carregou-a no sábado, e aquilo criou uma celeuma, uma grande agitação naquele momento. Jesus então, como mestre por excelência, aproveita aquela oportunidade, sabe para quê? Para dizer quem ele era. Ele aproveita que todas as atenções estão voltadas para aquele lugar, e ele então decide revelar para as pessoas quem ele era. E Jesus então se iguala a Deus, porque ele era Deus, e Jesus é Deus, e ninguém pode ter um relacionamento com o Pai, senão por Jesus, o seu Filho, a quem ele enviou. Amém? As pessoas então, ao ouvirem Jesus se igualando ao próprio Deus, se indignam, especialmente os seus principais inimigos, que eram os mestres da lei, que eram aqueles que se exaltavam por causa da sua aparência de santidade, mas quando Jesus aparece, expõe o seu caráter impuro. E é por isso que os principais inimigos de Jesus não eram os renegados sociais, mas eram justamente os que se exaltavam pela sua pretensa santidade e piedade. Então aquelas pessoas indignadas com Jesus começam a questioná-lo: por que eu devo acreditar em você, Jesus? E esse é o contexto do capítulo 5. Então do versículo 1 até o versículo 30, esse é o contexto. Jesus está dizendo quem ele era, se igualando a Deus, e todo mundo ficou muito indignado com o testemunho que Jesus trouxe a seu próprio respeito. Então, depois de tudo isso, é por isso que Jesus vai falar no versículo 31, se eu testemunhasse a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não seria válido. Então Jesus está dizendo quem ele é, mas as pessoas não estão acreditando nele, porque ele está dizendo assim: olha, esse cara chegou aí e ele está dizendo um monte de coisa a respeito de quem ele é. Então Jesus vai dizer: olha, se eu testemunhasse a respeito de mim, o meu testemunho não seria válido. Em outras palavras, olha, se fosse só eu que estivesse falando essas coisas a meu próprio respeito, vocês não teriam que me ouvir. É isso que Jesus estava dizendo. É a mesma coisa de eu chegar para vocês e dizer assim: gente, para todos vocês que me acompanham há muitos anos, eu tenho um segredo para revelar para vocês. Eu sou o Power Ranger rosa, né? E aí vocês dizem assim: quem é você para dizer isso? Eu digo: olha, eu tenho outras testemunhas. É mais ou menos isso que Jesus estava dizendo. Eu peço perdão pelo esse exemplo que eu usei, mas para fins didáticos, né? Então Jesus diz: se fosse só eu, vocês não teriam de acreditar em mim. E por que Jesus está dizendo isso, meus irmãos? Porque na tradição judaica, preste atenção nisso, se você fizesse uma afirmação a respeito de alguma coisa, você dissesse assim: olha, esse copo é branco, você teria que ter mais outras duas testemunhas para provar que aquele copo de fato é branco. Ou então você dissesse assim: olha, o Léo é legal, eu teria que ter mais duas testemunhas para comprovar que de fato o Léo é legal. Ou então, olha, a Cris de fato é uma pessoa boa, é uma pessoa confiável, uma pessoa de caráter. Então, se eu estou fazendo essa afirmação a respeito da Cris, na tradição judaica lá de trás, eu precisaria de mais duas testemunhas para atestar de que de fato a Cris é uma pessoa idônea. Então Jesus está dizendo isso, porque naquela tradição, ele precisaria de pelo menos mais duas testemunhas. Mas Jesus apresentou 3 testemunhas. Em outras palavras, vocês não teriam que acreditar em Jesus se ele fosse o único que estivesse dizendo aquelas coisas a respeito dele próprio, mas ele não era. Jesus trouxe 3 testemunhos, além do próprio. O primeiro, João Batista.
João Batista era um profeta respeitado. João Batista foi profetizado no Antigo Testamento, a voz que clama no deserto, e ele veio para preparar o caminho de Deus. Ele era um profeta extremamente respeitado, tanto que ninguém conseguia encostar nele, até que o momento da sua morte fosse de fato chegado, porque as pessoas reconheciam João como um profeta que vinha da parte de Deus. Então Jesus disse: olha, não é só eu que estou falando isso a respeito de mim, João também falava. Versículo 35, ele era como uma lâmpada, João era como uma lâmpada, que queimava e brilhava, e por algum tempo, vocês se empolgaram com a mensagem dele, mas eu tenho um testemunho maior do que João, e daqui a pouco a gente vai entrar nas obras. Então, João era o primeiro outro testemunho que Jesus tinha, para provar que de fato ele era quem ele dizia que era. Mas não somente o testemunho de João, existia outra testemunha, os seus milagres. Não somente João dizia que ele era o Cristo, e João era um profeta respeitado, João batizava o povo, mas também os milagres de Jesus falavam quem ele era. Versículo 36, mas eu tenho um testemunho maior do que João. Jesus está dizendo: os meus milagres, as obras que realizo, os coxos que eu curo, esse aleijado aí que vocês estão implicando, o fato de eu ter curado ele no dia do sábado, mostra duas coisas. Primeiro, que o Filho do Homem é Senhor do sábado, né? Amém? Segundo, que eu tenho poder e autoridade sobre as enfermidades. Além disso, Jesus expulsava demônios, os demônios prestavam continência para Jesus. Jesus não podia pisar o pé na praia, que os espíritos malignos iriam se apresentar diante dele. E em diversas passagens dos evangelhos sinóticos, você vê os demônios se apresentando para Jesus e diz assim: que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. E é interessante, não é mesmo? Sabe o que é interessante? Os próprios demônios sabiam quem era Jesus, e muitas vezes os seus discípulos não sabiam quem ele era. Tu sabe quem é Jesus? Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você sabe quem é Jesus? Diga assim para ele: os demônios sabem. Já tem crente fazendo assim: misericórdia, pastor. Por isso que as cadeiras de plástico, né? Para ninguém fazer. João Batista testemunhava, os milagres testemunhavam. E por último, e é aqui que a gente vai se deter pelo resto do tempo, as Escrituras testemunhavam a respeito de quem Jesus era. É exatamente por isso que a tese que eu vou defender aqui, é que a gente está numa parada acadêmica, né? A tese que eu vou defender aqui para vocês, com poder e autoridade, Deus me ajude, é que você não consegue conhecer o verdadeiro Deus, senão pela revelação das Escrituras. Sem as Escrituras, sem o Jesus das Escrituras, o seu Jesus é um ídolo, e um ídolo não salva. Versículo 39, prova que as Escrituras testemunhavam a respeito de Jesus. Vocês estudam, falando para os mestres da lei. Jesus está discutindo com os mestres da lei. Ele está dizendo assim: olha, vocês estudam as Escrituras, vocês sabem a Torá decorada, até porque, bicho, o bilhete que a minha mulher me mandou eu tenho que pegar aqui, peraí. Depois eu leio para vocês. Então ele diz assim: olha, vocês conhecem a Torá, vocês sabem todos os livros de Moisés de cor, porque você não poderia ser um fariseu sem saber os livros de Moisés de cor. Muitos deles sabiam boa parte do Antigo Testamento todo decorado, muitos deles sabiam toda a salmodia decorada, os 150 salmos. E ele diz assim: olha, vocês estudam minuciosamente as Escrituras, porque creem que elas lhe dão a vida eterna, mas as Escrituras apontam para mim. Então nós aprendemos 3 coisas sobre as Escrituras aqui. Que Jesus, em primeiro lugar, ele acreditava na autoridade das Escrituras. Anote aí, você que está anotando. Jesus, em primeiro lugar, acreditava na autoridade das Escrituras. Em segundo lugar, Jesus acreditava na unidade das Escrituras. E em terceiro lugar, Jesus acreditava no poder, no dunamis, poder explosivo da palavra. Jesus acreditava na autoridade, na unidade e no poder da palavra. Crentes, aqueles que se dizem cristãos, precisam acreditar na autoridade das Escrituras,
Você não somente entende a Bíblia como um livro que tem recomendações para que você possa viver a sua melhor vida. Não é isso. Você tem que submeter a sua vida à autoridade das Escrituras. E o mundo está, essa bagaceira que está, porque as pessoas não estão submetendo as suas vidas à autoridade das Escrituras. Então você pode escolher, tá? Segundo, todos os cristãos precisam acreditar que a Bíblia tem um só autor, Deus. Deus escreveu a palavra. Deus é o autor da palavra, através do seu Santo Espírito, usando homens em um período de 1400 anos. E em último lugar, todo cristão precisa acreditar no poder da palavra. Então vamos lá. Em primeiro lugar, Jesus acreditava na autoridade das Escrituras. O que isso quer dizer? Leia comigo atenciosamente o versículo 37. Leia aí. E o Pai que me enviou, testemunhou Ele próprio a meu respeito. Vocês nunca ouviram sua voz e nem ouviram pessoalmente, e não têm a sua mensagem no coração, pois não creem em mim, aquele que foi enviado por Ele. Vocês estudam minuciosamente as Escrituras, porque creem que elas lhe dão a vida eterna, mas as Escrituras apontam para mim. Então Jesus está baseando a sua declaração, a sua afirmação, ele está enraizando a afirmação dele nas Escrituras. Ele está dizendo assim, olha, as Escrituras, elas têm autoridade e as Escrituras que têm autoridade estão apontando para mim. Então por que vocês não creem em mim? Se as Escrituras estão apontando para mim. É isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo assim, olha, as Escrituras, a autoridade delas, e vocês não se submetendo à autoridade delas, vocês mostram que vocês não conhecem nem o Pai nem a mim. Então Jesus está enraizando a sua afirmação na autoridade das Escrituras. Crente em Jesus, preste atenção nisso. A visão de Jesus sobre a Bíblia é uma visão extremamente importante para nós. A visão de Jesus sobre a Bíblia é uma visão extremamente importante para nós. Sabe o que Jesus cria a respeito da Bíblia? Eu vou dizer para você agora. Preste atenção em mim. Em João capítulo 10, Jesus diz que as Escrituras não podem ser quebradas. A autoridade delas é inquebrável. A autoridade da palavra é inquebrável. Em Mateus capítulo 5 e 18, o mesmo Jesus diz que não passará um tio da lei sem que seja cumprida. Jesus está dizendo que toda a Escritura irá ser cumprida. Jesus vai dizer também que passarão céus e terra, mas as minhas palavras, isto é, as palavras dele, não passarão. Essa é a crença de Jesus sobre a Bíblia. Então o meu objetivo nessa noite é instigar dentro de você um amor e um senso de seriedade quando você tratar esse livro aqui como a coisa mais importante para a sua vida, porque o próprio Filho de Deus encarnado, que é próprio Deus, coexistente, co-igual ao Pai, ele acreditava na autoridade suprema das Escrituras. Então eu quero colocar dentro de você essa urgência, para que se nesta noite você ainda tem alguma área da sua vida que você não submete à autoridade das Escrituras, você pare a sua rota imediatamente e reconsidere a sua rota e submeta a sua vida à autoridade das Escrituras, amém? Outro exemplo disso, Jesus está ensinando sobre casamento e carta de divórcio. Mateus capítulo 18, salvo engano, eu tenho quase certeza que é Mateus capítulo 18. Jesus está ensinando sobre Moisés e a lei de Moisés, e ele vai citar Moisés, porque é atribuído que Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então Jesus vai citar Moisés, ele vai dizer assim, olha, o que está escrito na lei é o seguinte: deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e ambos se tornarão uma só carne. Jesus está citando Moisés, Jesus está citando a lei, mas de repente, enquanto ele está citando Moisés e está citando a lei, Jesus vai dizer o seguinte: foi Deus que escreveu isso. Em outras palavras, você consegue entender onde eu estou querendo chegar? Jesus está dizendo o seguinte: Moisés escreveu a lei, mas não foi Moisés que escreveu a lei. Por detrás de Moisés, Deus o usava
para escrever essas escrituras que chegaram até você. É isso que ele está dizendo. Então ele está dizendo assim, olha, Moisés escreveu, o homem deixará pai e mãe, e vai unir-se a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Mas depois ele diz, Deus disse isso. Deus disse isso. Em outras palavras, isso aqui é sabedoria de Deus para a sua vida. Se você acreditar, na verdade, se você não, você precisa acreditar. Assim como Jesus acreditava que toda palavra escrita é a palavra escrita por Deus. É exatamente por isso que um dos grandes, presta atenção, a nova geração, especialmente a nova geração, todos vocês vão ser líderes, né? Hoje a gente vai ter a consagração de uma nova liderança de grupo. Talvez um dos maiores desafios dos líderes, eu não estou falando só líder de igreja, líderes dentro de casa, pais, mães, responsáveis, um dos nossos maiores desafios na nossa geração vai ser defender novamente a autoridade das Escrituras, porque esse é um dos maiores ataques que nós estamos sofrendo, a nossa fé está sofrendo. Isso não é nada novo, tá? Isso não é nada novo. Ao longo de 2000 anos da história do cristianismo, a autoridade das Escrituras sempre foi um dos principais alvos de Satanás e dos inimigos da igreja. Porque se você mina a autoridade das Escrituras, você cai no mesmo pecado, sabe de quem? Dos nossos pais federais, de Adão e Eva, né? Porque qual foi o chaveco que Satanás jogou em cima da mulher? Foi isso que a Bíblia disse mesmo? Não, a Bíblia não tem essa autoridade toda não. Deus não disse isso não. E essa estratégia de Satanás se recicla ao longo das gerações. Existe um ditado que diz que Satanás é mais perigoso por ser velho do que por ser Satanás, né? Então ele sabe como seduzir o coração dos homens para não acreditar na autoridade das Escrituras. Mas o próprio Senhor Jesus acreditava na autoridade das Escrituras. Então todo cristão precisa acreditar, assim como Jesus acreditava, que toda a palavra escrita é a palavra escrita por homens, gente. Sim ou não? Por Deus, né? Além disso, quando Satanás o tentou no deserto, ele disse assim, olha, não está escrito isso. Não está escrito que se tu deres ordem aos teus anjos, eles vão te guardar. Satanás está citando os salmos. Olha, se dobra diante de mim que todos esses reinos que até agora são meus, depois que Jesus morre e sobe, Jesus acaba com a festa do diabo, mas até aquele momento, os reinos do mundo de fato pertenciam a Satanás. E ele diz assim, olha, se tu me adorares, prostrado, eu te darei tudo isso que é meu. E o que Jesus responde para todas as investidas de Satanás durante 40 dias? Jesus responde o que, gente? Está escrito. Está escrito. Está escrito, ao Senhor teu Deus somente adorarás. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Irmãos, quantas tentações nós iríamos vencer se nós usássemos as mesmas estratégias que o Filho de Deus encarnado. Quando aquela tentação chegar na sua porta, e não é pecado ser tentado. Pecado é você cair na tentação. Quantas tentações nós venceríamos se nós usássemos as mesmas estratégias que o Filho de Deus e nós disséssemos, está escrito. Está escrito. Está escrito, inclusive nós poderíamos usar exatamente a mesma coisa que Jesus disse para Satanás, somente ao teu Deus adorarás e somente a Ele tu vais prestar culto. Todos os pecados que te assediam, isso aqui é sabedoria de Deus para a tua vida, preste atenção nisso. Todos os pecados que te assediam, são ídolos querendo tomar o lugar de Deus, são pecados da lascívia, da avareza, é o pecado da pornografia, é o pecado do amor ao dinheiro, é o pecado de você ser iracundo. Todos esses pecados são ídolos querendo tomar o lugar do verdadeiro Deus, e você pode dizer para esses pecados e para o tentador quando ele vier te tentar, está escrito, eu não vou me dobrar diante do sexo, eu não vou me dobrar diante do dinheiro, somente ao Senhor meu Deus eu vou me dobrar. É assim que você cala a boca do acusador. É assim que você cala a boca do acusador. Você precisa acreditar que toda palavra é inspirada por Deus.
E toda vez que Satanás vier tentar você, você diz para ele, da mesma forma como o Filho de Deus disse para ele: está escrito, Satanás. Surge então a pergunta, o que a Bíblia era para Jesus? A Bíblia era uma atividade rotineira para Jesus? Ele dizia assim: eu tenho que ler Zacarias hoje, meu Deus, lá vai eu ter que ler o Pentateuco novamente, meu Deus, eu já tenho que ir para a sinagoga para ler Isaías. Era isso, gente? O que era a Bíblia para o Filho de Deus? Era um souvenir? Era um amuleto? E a resposta para todas essas perguntas é não. A Bíblia não era uma atividade rotineira para Jesus, como simplesmente uma atividade que ele iria fazer para tirar o encargo da sua consciência. A Bíblia não era somente um souvenir, melhor dizendo, a Bíblia não era um amuleto para o Filho de Deus. Sabe o que a Bíblia era para o Filho de Deus? A Bíblia era aquilo que o sustentava. A Bíblia era aquilo que o sustentava. Nem só de pão vive o homem. Você pode ficar, depois pesquisa na internet, Angus Barbieri. Depois pesquisem na internet, Angus Barbieri ficou 300 dias de jejum, só na água. Era bem gordo, fez 300 dias de jejum e ficou bem magro, né? Você pode ficar 300 dias sem comer. Angus Barbieri está aí para provar isso para você. Inclusive, o jejum é muito saudável, o jejum intermitente, pesquisem sobre isso. Eu e a Lorena, a gente faz jejum intermitente, né? A gente só janta. E eu nunca me senti melhor na minha vida, sinceramente. E a gente tem tentado correr também. Isso aqui é só uma nota de rodapé, né? Você consegue ficar 300 dias sem comer. Mas você não consegue ficar 300 dias de santidade sem recitar as palavras de Deus. Você não consegue viver espiritualmente sem as palavras de Deus. Você não consegue viver em santidade e retidão sem o sopro de Deus te sustentando. É absolutamente impossível. E nós precisamos adereçar isso com seriedade. Vocês têm que amar a palavra de Deus. Vocês têm que amar a palavra. Irmãos, as pessoas dizem: não, mas isso aqui é mito. Ou então, quando não é mito, é muito chato. Meus irmãos, isso aqui é a palavra que sai da boca do Deus vivo. Não tem como ser chato, né? Não tem como ser chato. A Bíblia não era um souvenir, a Bíblia não era uma atividade para desencargo de consciência, e a Bíblia não era um amuleto para Jesus. A Bíblia era aquilo que o sustentava. Agora, se você vai me dizer nessa noite, se é que você já conheceu alguém assim, você já conheceu alguém que disse mais ou menos assim: não, a Bíblia é legal, mas você não pode acreditar em toda a Bíblia. Quantos de vocês já conheceram alguém que falava dessa forma? Não, a Bíblia tem alguns ensinamentos muito interessantes, mas você não pode acreditar e levar literalmente tudo que tem na Bíblia. E a resposta para isso é não. Inclusive tem um pastor muito famoso aí. Eu tenho muito medo do processo, né? Brincadeira. Estou brincando. Eu não tenho, não. Sempre é a mesma coisa, sempre é a mesma coisa, sempre é o mesmo ataque, atacando a autoridade da Bíblia, atacando a suficiência da Bíblia, sempre é o mesmo ataque. Não, não era isso que ele queria dizer, era o contexto, né? Não, meus irmãos, como é que você pode se dizer um cristão e não acreditar na própria coisa que sustentava o Filho de Deus? Em outras palavras, sem acreditar na autoridade das Escrituras, você não pode dizer que está seguindo Jesus. Vou repetir: sem acreditar na completa autoridade das Escrituras, você não pode dizer que está seguindo Jesus. Não há outra forma de você conhecer Jesus de verdade, ter um relacionamento com Ele, conhecer o seu caráter, conhecer os seus mandamentos, conhecer os seus estatutos, conhecer a lei do Senhor, que é perfeita e restaura a alma, sem conhecer as Escrituras. E a palavra de Deus diz no Salmo 19, a lei do Senhor é perfeita e restaura meia alma. Tem muita gente que diz assim: não, manda para o terapeuta, porque a Bíblia, ela só vai até aqui. Eu já vi, na sala de aula, no meu mestrado, eu ouço isso toda hora. Não, manda para o terapeuta, porque a Bíblia só
A Bíblia só trata 80%, os 20% tem que mandar para o terapeuta. Então a gente tem que rasgar o Salmo 19. Porque o Salmo 19, eu vou abrir para você, para não ficar nas minhas palavras. O Salmo 19, eu vou ler agora para você. Quem quer ouvir o Salmo 19 aí? Diz amém. Amém. Os bilhetinhos da esposa, deixa eu... Espera aí. Versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os decretos do Senhor são dignos de confiança e dão sabedoria aos ingênuos. Se o pecado te deixa o quê? Quê? Burro, né? O pecado te deixa burro. E a lei do Senhor dá sabedoria até às pessoas ingênuas. Louvado seja o seu santo nome. Aleluia! Se você quer ter um Jesus de verdade, você precisa ter uma crença fiel na autoridade das Escrituras. Mas Jesus não somente cria, eu vou falar esses últimos dois bem rápido. Jesus não somente acreditava na autoridade das Escrituras. E aqui só um parêntese, o que é a autoridade das Escrituras? O que é a autoridade das Escrituras? A autoridade das Escrituras significa que todas as áreas, todos os interesses da tua vida, você vai submeter à autoridade da Bíblia. A forma como você lida com o seu dinheiro, você vai submeter ao que a Bíblia diz sobre dinheiro e sobre como ser um bom mordomo do dinheiro, amém? Aquilo que a Bíblia fala sobre casamento, você vai submeter o seu casamento à autoridade da Bíblia. E a cultura vai dizer que o marido tem que ser isso e a esposa tem que ser aquilo. Mas a Bíblia provavelmente vai dizer uma coisa completamente diferente. E você tem que escolher se você vai ficar com o conselho da cultura ou se você vai ficar com o conselho da palavra. Criação de filhos. Tem um monte de especialista em criação de filhos que vai dizer o seguinte: não, você não precisa dar uma surrinha no teu filho, né? Vai traumatizar. Wilson, na tua época tinha trauma o filho que apanhava da mãe? Né? Você vai ter que escolher, tu vai ficar com o terapeuta ou tu vai ficar com a palavra? A grande verdade, meus irmãos, eu não estou aqui para generalizar, mas que grande parte desses terapeutas não sabem nada de criação de filhos. E quando teus filhos estiverem na pior, eles não vão estar lá para te ajudar. Sabe quem vai estar lá para te ajudar? O pastor Rick. Não é não? É ou não é verdade? E eu vou te ajudar, né? É o meu trabalho. Creia não somente na autoridade das Escrituras, mas também na unidade das Escrituras. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu vou falar bem rápido aqui. Quando eu digo que você precisa acreditar não somente na autoridade, mas na unidade das Escrituras, você precisa entender que muitas pessoas vão dizer assim: mas a Bíblia é cheia de contradições. Ninguém segue tudo que está escrito na Bíblia. Vocês crentes ficam escolhendo aquilo que vocês vão seguir e aquilo que vocês não vão seguir. A Bíblia é cheia de contradições. E aí, para essa pessoa, você vai mostrar o versículo 46, que diz assim: se vocês crescem de fato em Moisés, vocês creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Por que Jesus falou isso? Irmãos, tudo o que foi escrito no Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, é atribuído à autoria de Moisés. Então todo mundo sabe que foi Moisés que escreveu os 5 primeiros livros na Bíblia, amém? Pois é, todo mundo sabe disso. O problema, ou então a solução, é que Jesus está dizendo aqui que tudo, absolutamente tudo que Moisés escreveu, falava sobre ele, falava sobre Jesus. Tudo que Moisés escreveu falava sobre Jesus. Quer um exemplo disso? João Batista, quando ele vai batizar. João Batista, quando vai começar o seu ministério, ele vai dizer assim: quando Jesus entra na água, João está performando o batismo da água para o perdão dos pecados, né? E aí Jesus, para que se cumpra as Escrituras, ele vai ser batizado, para que o seu ministério seja validado por um profeta que era João. Então Jesus está querendo cumprir as Escrituras. Então se ele está querendo cumprir as Escrituras, é porque ele acredita na autoridade das Escrituras. E todos nós devemos acreditar na autoridade das Escrituras. E então Jesus entra na água. O que João fala quando Jesus entra na água? Vocês lembram? Quando Jesus entra na água, o que João fala, irmãos? Eis
o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que raios ele queria dizer quando ele fala de um cordeiro? O que ele está falando quando ele está falando de um cordeiro? Queridos irmãos, quando João está falando de um cordeiro, ele está fazendo uma alusão ao Pentateuco, a lei de Moisés, que foi escrita 1400 anos antes. Quando João fala, eis o cordeiro, ele está falando daquela figura do Antigo Testamento, lá da lei de Moisés, em que Deus vai libertar o povo de Israel do Egito por mão poderosa, e Ele vai tirar o seu povo numa só noite, libertando o povo de Israel do cativeiro egípcio. E Ele diz que Ele vai fazer isso, e cada praga que Ele joga no Egito, Hebreus vai dizer que era um julgamento de Deus sobre uma entidade que era um Deus territorial do Egito. Hebreus é claro quanto a isso. E o último flagelo que Deus joga sobre aquela nação é a morte dos primogênitos de todo o Egito. Só iriam escapar um tipo de pessoa daquele julgamento, daquela passagem do anjo da morte, tanto que Páscoa quer dizer passagem, né? Só existia um tipo de pessoa que iria escapar daquele julgamento, e quem eram? Os primogênitos que moravam nas casas, cujos umbrais estivessem sujos de sangue. Sangue de quem, gente? De um cordeiro, né? De um cordeiro. Deus mandou o povo de Israel matar aquele cordeiro, derramar o sangue daquele cordeiro e passar sobre o umbral da porta para dizer o seguinte: o cordeiro morto significava o seguinte, lá na época de Moisés: Deus vai dar um jeito para que os pecados do povo sejam pagos, sem que eles precisem perecer. Jesus está dizendo o seguinte: quando eu entro na água, e João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus, João Batista, na verdade, percebe que Jesus é o Cordeiro de verdade. João está citando Moisés, 1400 anos antes, que escreveu uma porção das Escrituras, para falar de Jesus, que se manifesta hoje nas nossas vidas. Louvado seja o seu santo nome. Então Jesus usa o testemunho de João para dizer o seguinte: João estava citando Moisés, mas João na verdade estava falando de mim. Moisés escreveu o Pentateuco, que eu posso dar outros exemplos, por exemplo. Quer outro exemplo que eu posso dar para você? Quando Jesus está falando com Nicodemos, no capítulo 3 do Evangelho de João, ele diz assim: olha, João, assim como lá no Antigo Testamento, no tempo de Moisés, o povo foi picado por serpentes abrasadoras e olharam para aquela serpente de bronze que foi levantada, que Arão levantou, e foram salvas, e foram preservadas do efeito do veneno. Assim também o Filho do Homem será levantado, e quando ele for levantado, todo aquele que olhar para ele será salvo. Jesus está usando uma metáfora do Antigo Testamento para falar dele próprio, porque todas as Escrituras falam a respeito de Jesus, e não há como nós conhecermos o verdadeiro Jesus sem nós nos submetermos à autoridade e à unidade das Escrituras. Agora, meus irmãos, se nós não entendermos que tudo na Bíblia é sobre Jesus, toda a Bíblia será uma contradição. Se nós não entendermos que o sangue do cordeiro no umbral da porta, lá em Êxodo, é sobre Jesus, Êxodo não faz absolutamente nenhum sentido. Se nós não entendermos também que lá em Apocalipse, o cordeiro que foi morto, mas venceu e é digno de desatar os selos, se nós não entendermos que ali está falando de Jesus, Apocalipse não faz absolutamente nenhum sentido e é só um livro de fantasia. Se nós não entendermos que tudo na Bíblia é sobre Jesus, todas as páginas das Escrituras apontam para Ele, a Bíblia será uma contradição. Mas muitos cristãos hoje em dia, inclusive crentes professos, tratam a Bíblia ou como uma obrigação, eu tenho que ler o capítulo de hoje, ou como um amuleto. Quer um exemplo disso? Você já foi na casa de algum amigo católico seu, e lá na sala tem um altar com a Bíblia aberta no Salmo 91. O que diacho é o Salmo 91 aberto na sala? Isso é honrar a Deus? Isso é honrar a Deus, irmãos? O Salmo 91 está empoeirado. As pessoas tratam a Bíblia como um amuleto da sorte.
Isso não é honrar a Deus. E é por isso que as pessoas não conhecem a Deus, porque elas não conhecem a palavra de Deus. É por isso que as pessoas não se sentem constrangidas com o seu próprio pecado, porque não conhecem o caráter santo de Deus revelado nas Escrituras. E quando você está lendo a Bíblia, ela te lê de volta e diz que você precisa se arrepender dos seus pecados e correr de todo o coração para a cidade de refúgio chamada Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o problema que nós temos hoje. Mas então, você tem a solução que Jesus apresenta. Versículo 39, Jesus não somente acredita na autoridade das Escrituras, Jesus não somente acredita que na unidade das Escrituras, ou seja, toda a Bíblia tem só um autor, mas Jesus acredita no poder das Escrituras. Jesus acredita no poder das Escrituras. Versículo 39, já estou acabando, irmãos, já estou acabando. Jesus está falando para os fariseus: olha, vocês estudam minuciosamente as Escrituras, porque vocês creem que as Escrituras lhes darão a vida eterna, mas as Escrituras apontam para mim, e no entanto, vocês se recusam a vir a mim, para receber essa vida. Jesus está dizendo o seguinte: olha, vocês que são os meus inimigos, não creem em mim, mas sabem a Bíblia de cor. Você conhece alguém que sabe a Bíblia de cor, mas que vive como um demônio? Eu vou começar, Satanás, né? Satanás sabe a Bíblia de cor. E ele odeia a Deus, e ele odeia você também. Os inimigos de Jesus não criam em Jesus, mas eles sabiam as palavras da lei e da palavra de Deus de cor. Isso quer dizer que não é suficiente você saber a Bíblia decorada. É importante você decorar a Bíblia. É importante você saber a Bíblia de cor. Mas aqueles inimigos de Jesus pensavam que se eles decorassem a palavra e cumprissem a palavra, eles estariam bem com Deus e alcançariam a salvação. Mas Jesus então vai destruir o castelo de areia deles e vai dizer assim: mesmo que vocês saibam tudo da Bíblia, vocês não vão ser salvos, porque não adianta nós sabermos a Bíblia de cor se nós não conhecemos aquele para quem a Bíblia aponta. Sabe qual é um princípio de ouro aqui? Irmãos, quem me conhece sabe um pouco da minha vida, né? Meus amigos sabem, os irmãos da igreja sabem. Eu fiz carreira acadêmica, enfim, persegui muita coisa. Estudei pra caramba, estudei muito durante 10 anos, né? Estudei teologia também. E eu fui tentado a cair numa armadilha. E eu vi muitos que caíram para além de mim e caíram numa armadilha ainda maior, que é você saber muito, para você se tornar um soberbo, para você se tornar uma pessoa que é uma pessoa desagradável, para você saber uma pessoa que não conhece a Deus de verdade. E você conhece muito para ser mais esperto que o seu próximo. Quando na verdade todo o ponto de você saber muito é o seu coração se tornar cada vez mais humilhado na presença de Deus. Essa que é a questão, né? Hoje eu faço um mestrado, uma pós-graduação. Não sei se vou fazer doutorado, talvez eu faça, talvez não. Mas o ponto é, tenho que entregar os trabalhos, né? Também. Mas o ponto é, você não conhece teologia, você não conhece as Escrituras, você não sabe diversos salmos de cor. Eu sei muitos versículos de cor, eu sei salmos inteiros de cor, mas não para dizer que eu sou mais esperto que você. Você nunca vai dizer assim: ah, olha como eu sou fatal, né? Olha como eu sou, né, lindo, maravilhoso. Eu sou a 4ª pessoa da Trindade. Não, esse não é o ponto de você saber muito. Você sabe mais para saber mais a respeito de quem Deus é. Você sabe mais para a sua alma ser consumida pelo caráter de Deus. Você sabe mais para que à medida que você sobe em conhecimento, você desce em humilhação. Amém? Você sabe mais para que à medida que você cresce na sabedoria bíblica, você desce também na casa do oleiro para ser transformado e o caráter de Deus te destruir. E você vê o quanto eu preciso de Deus, o quanto eu não sou nada, o quanto Deus é tudo.
E é isso que essa é a perspectiva que você precisa adotar. Não adianta você saber tudo de Bíblia. Os fariseus sabiam muito mais de Bíblia que você. Muitos deles sabiam todo o Antigo Testamento decorado, inclusive Levítico e Números, né? Que é chato pra caramba. Algumas partes. Não é a Bíblia que é chata. É nós que somos rebeldes. E nós devemos nos arrepender disso e tratar as Escrituras como o maior tesouro da nossa alma. Jesus morreu por nós, para que nós pudéssemos viver. Jesus, a palavra viva, morreu por nós, para que eu e você pudéssemos viver nas palavras dele. Amém? Só que você não vai viver pelas palavras de Jesus, se você não o conhece. E como é que você o conhece, irmão? Na palavra. Para refletir e praticar. Para refletir e praticar. Vamos lá? Toda a Bíblia é o quê, gente? Toda a Bíblia é o quê? A revelação de Deus. Quem é o autor da Bíblia? Deus. Inclusive, quem escreveu a primeira tábua dos 10 mandamentos, irmãos? O próprio Deus, né? Com o seu dedinho ali, ó. Como é que será a caligrafia do Senhor, Deus Todo-Poderoso, né? Aleluia. Deus é o autor da Bíblia. E ela é a expressão da sua vontade. Deus é o autor da Bíblia. E Ele revela a sua vontade através dos escritos humanos inspirados pelo seu Santo Espírito. Aleluia. Então eu quero colocar dentro de você uma convicção fundamental, inabalável, de que toda a Bíblia é revelação de Deus, que Deus é o autor dela e que nela nós encontramos a expressão da sua boa, perfeita e agradável vontade. 2. Qual é o tema central da Bíblia? Cristo. Jesus Cristo. Inclusive vai sair a turma de pregação. O pastor Rick está cansado de pregar e a gente vai abrir a turma de pregação. Você que quer pregar, vai aprender com o pastor Rick a pregar. E uma das lições que você vai aprender no curso de pregação para leigos é: toda a Bíblia aponta para Ele. Todas as páginas da Bíblia apontam para Ele. Absolutamente todas. Até as cartinhas românticas de Salomão, né? Em Cantares. Toda a Bíblia aponta para Ele. Quem vai se inscrever no curso de pregação aí? Ninguém. Amém. Pronto, já tenho 4. Um para cada domingo do mês. É só isso que eu preciso. Essa é uma das principais lições que você aprende em hermenêutica, exegese e homilética. Toda a Bíblia aponta para Cristo. Se você não compreender que toda a Bíblia aponta para Cristo, você jamais encontrará a verdadeira satisfação nas Escrituras. Pelo contrário, o texto vai confundir você. E por último e mais importante, conhecer a Bíblia é suficiente ou não é? Não, né? É necessário ter um relacionamento pessoal com aquele para quem a Bíblia aponta. Vou repetir. Conhecer a Bíblia não é suficiente. Você precisa ter um relacionamento pessoal com aquele para quem a Bíblia aponta. Os fariseus, os inimigos de Jesus, preste atenção nessa palavra, os inimigos de Jesus, aqueles que mataram o Filho de Deus, aqueles que odiavam a santidade de Jesus, aqueles que odiavam a justiça de Jesus, aqueles que tudo que eles queriam na vida é acabar com a linhagem de Jesus. Os inimigos de Jesus, eles sabiam a Bíblia de cor, mas eles não tinham um relacionamento pessoal, crescente, com aquele para quem a Bíblia apontava. Queridos irmãos, qual é a missão da nossa igreja? Qual é a missão da nossa igreja? Levar pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Como é? É por isso que nós levamos tão a sério o púlpito da igreja.
o ensino, a pregação séria, a pregação bíblica, a pregação direta, a pregação real, a pregação inclusive das partes difíceis da Bíblia, porque é impossível você ter um relacionamento com Jesus verdadeiro se você não conhecer a palavra de Deus. Se você conhece outro Jesus, que não aquele revelado na palavra, você tem um relacionamento, pode até ser verdadeiro, mas é um relacionamento com um ídolo. E aí eu pergunto para vocês, um ídolo salva a gente? Não, né? É por isso que muitas pessoas aí na cultura, pessoas que você conhece inclusive, dizem que tem espiritualidade. Eu já tenho a minha religião. Mas quando você vai ver, eles não têm um relacionamento verdadeiro com Jesus, eles não conhecem a Jesus, eles não conhecem as palavras de Jesus, eles não amam as coisas que Jesus ama, eles odeiam as coisas que Jesus ama. E é exatamente por isso que eles não têm um relacionamento com Jesus. E como é que eles vão conhecer um relacionamento com Jesus? Você precisa aparecer na vida dele e dizer assim: assim diz o Senhor. Cadê os profetas dessa geração? Aleluia. Eu sou profeta. Inclusive meu ministério eu comecei sendo expulso de ônibus, que eu disse que o bêbado, né, precisasse se converter, e o bêbado, não, sai daqui. Eu comecei na rua, né, para quem não sabe. Comecei o ministério na rua, evangelista de rua. Vai falar para as pessoas que elas precisam se arrepender, para ver o que acontece com você. Vai dizer para as pessoas que elas amam o dinheiro, mexe no dinheiro das pessoas para ver o que acontece. É o ídolo dela, né? Queridos irmãos, que Jesus tenha misericórdia de nós, para que nós acreditemos na autoridade, em primeiro lugar, das Escrituras, em segundo lugar, na unidade das Escrituras, e em terceiro lugar, no poder das Escrituras sagradas. Do poder das Escrituras sagradas. E só um adendo que eu esqueci de mencionar. Por que ele fala poder das Escrituras? Porque somente através das Escrituras Deus te dá o poder de ser feito filho de Deus. Porque Jesus é a palavra. O verbo se fez carne, João capítulo 1, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória como a do unigênito de Deus. Se você quer conhecer a palavra que vai te dar vida, você precisa conhecer o Jesus bíblico, o Jesus das Escrituras. Amém? Amém?